A paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Eu sou o pastor Rogério Lourenço, se você não me conhece, é um prazer receber você aqui no meu canal. E você que já é inscrito, seja também muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez. Quero rogar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você possa fazer a sua inscrição para nos ajudar, né? Acionar também o sininho das notificações, porque isso é muito importante para o nosso canal. Assistir o vídeo até o final, porque isso também é muito importante para você que ainda não conhece o meu canal ter uma noção do conteúdo, né? Assistindo o vídeo até o final, e aí eu vou pedir para você deixar o seu like para nos ajudar a fortalecer o canal. E se você quiser, você pode me ajudar mais um pouquinho ainda. Você pode compartilhar este vídeo, este canal, para quem ainda não o conhece, porque o nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. Nosso canal ele é exclusivo para estudos da palavra de Deus. Nós postamos 2 vídeos por semana, geralmente. Nós estudamos as lições bíblicas da CPAD, no caso vai ser esse vídeo. Nós vamos estudar uma lição da Escola Bíblica Dominical e um outro vídeo com temas variados. Então, se você não é inscrito, aproveite, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2021, nós usamos as revistas da CPAD e nós estamos estudando nesse trimestre sobre os dons, né? Dons espirituais e dons ministeriais. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Dons de Revelação. O textuário da nossa lição está em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, ou melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26. Eu vou colocar aqui na tela, você pode também fazer a leitura da palavra de Deus aí na sua casa. A verdade prática diz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Essa verdade prática, ela faz jus ao título, né? É uma verdade prática mesmo. Por isso, os dons de revelação são indispensáveis para a igreja na atualidade, porque nós vivemos um tempo marcado pelo engano, né? Muitos falsos profetas, muitas pessoas falando em nome de Deus, agindo em nome de Deus, quando ele não falou e nem agiu. Isso é muito sério, sempre foi e nos dias atuais continua sendo muito sério. A lição ela tem 3 pontos, né? O primeiro é a palavra da sabedoria, o segundo, a palavra da ciência e o terceiro, o discernimento de espíritos. Então, a título de introdução, introduzindo a lição, nós podemos dizer o seguinte: Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 8 e 9, ele lista ali, mostra-nos uma lista de 9 dons. Nós já falamos aqui que esses dons não são limitados nos 9 dons, né? Há outros que nós já estudamos. Então Paulo ele mostra esses 9 dons porque eram dons relacionados à igreja de Corinto, mas não são limite, não é o limite dos dons, né? E para estudo desses 9 dons listados por Paulo, nós temos dividido em 3 classes, né? A primeira classe são os dons de revelação. A segunda classe, os dons de poder. E a terceira classe, os dons de expressão ou elocução. Hoje nós vamos estudar os 3 dons de revelação.
Agora, eu quero fazer aqui uma ressalva, que é o seguinte: não existe na Bíblia dom de revelação. Esse título, essa expressão não existe na Bíblia. Dom de revelação. Existem 3 dons que nós vamos estudar hoje, dentro dos 9, listado em Coríntios 12, 8 e 9, que são chamados, classificados como dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Mas eles não existe um dom chamado e deu, né, como diz em Coríntios, e deu a uns o dom de revelação. Isso não existe, é uma expressão, é uma força de expressão que as pessoas usam, né? Então vamos lá, ponto 1. A palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Na sua revista você vai encontrar a seguinte expressão, abre aspas, capacitação divina, sobrenatural, para tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Fecha aspas. Então, o que é a palavra da sabedoria? É uma capacitação, é uma sabedoria divina para tomada de decisões, né, em circunstâncias difíceis e extremas. Imagine um problema muito grande. Então, Deus dá uma palavra para a pessoa que exerce esse dom, para dar uma palavra, né, de solução para aquele problema. Nós temos aqui alguns exemplos. Já no Antigo Testamento, nós aprendemos na aula passada que os dons espirituais, eles já têm um vislumbre no Antigo Testamento. Não é que já eram completos como no Novo Testamento, mas já havia um vislumbre. Então nós temos aqui 2 exemplos no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. O primeiro foi a orientação que José deu para Faraó quando ele revela o sonho de Faraó, né? Dos 7 anos de fartura e depois os 7 anos de fome. Era uma circunstância, né, difícil. Acabaria a comida e o que eles iam comer depois. Então Deus deu uma sabedoria para José, para ele dar um conselho para Faraó. Escolhe um homem capaz e de toda a produção do trigo você separa 1/5 e guarda. Foi uma palavra de sabedoria. Temos um outro exemplo em 1 Reis 3, 16 ao 28, que é o julgamento que Salomão fez para aquelas 2 mulheres. Você pode ler lá, 1 Reis 3, do 16 ao 28, que uma mulher, por acidente, matou o seu filho e ela roubou o filho da outra e agora elas estavam disputando quem era a verdadeira mãe. Salomão, parece um pouco estranho para nós nos dias atuais, né? Mas foi uma palavra de sabedoria. Salomão fala, busca uma espada e parta o menino ao meio e dê uma metade para cada mãe. E aí ele conseguiu descobrir através desta palavra de sabedoria quem era a verdadeira mãe, porque a verdadeira mãe não quis que matasse o menino. Ela preferia, né, ver o menino com outra mulher, mas vivo. Quem não era a mãe, mandou cortar, pode cortar mesmo, não tem problema não. Então ele conseguiu desvendar ali o mistério através dessa palavra de sabedoria. E também nós temos em Atos capítulo 6, versículo 9 e 10, você pode também ir lendo essas referências, que isso é muito interessante, tá? É só dar uma paradinha no vídeo e ler a referência na sua Bíblia, depois continuar assistindo o vídeo. Temos a pregação de Estevão, né? A Bíblia diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então eles estavam sendo usados ali também no dom da palavra da sabedoria. Então, esse dom, esse primeiro ponto, fala
da palavra da sabedoria, que é uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis, tá bom? E nós precisamos desse dom, né? Vamos para o ponto 2, que diz o seguinte: a palavra da ciência, que é o segundo dom, classificado como dom de revelação. O que é a palavra da ciência? É a capacidade de receber os mistérios das verdades das Escrituras pela iluminação do Espírito Santo. É o dom que Deus dá quando nós lemos a Escritura, a palavra de Deus, viva, eficaz, inerrante, infalível, né, totalmente inspirada. Quando nós lemos, Deus nos dá uma ciência, um conhecimento sobrenatural para nós entendermos a palavra de Deus. Haja vista que muitas pessoas leem a Bíblia. Os estudiosos estimam, os pesquisadores, que a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. Porém, muitas pessoas leem a Bíblia como um livro natural, né? Como um livro de história, como um livro de instruções, mas não conseguem ter uma revelação, né, das Escrituras, que podemos definir como palavra da ciência. Nós vamos ver que ela tem também um outro possível significado, né? Que nós vamos falar agora. A palavra da ciência também pode ser uma capacidade de receber revelações de fatos ou circunstâncias ocultas. Então Deus pode mostrar para a pessoa que tem esse dom, né, algo oculto, algo que a congregação não sabe, algo que o pastor não sabe, algo que a maioria das pessoas não sabe. Logicamente, não estamos aqui para incentivar as profetadas, né? As supostas revelações que Deus não deu de maneira alguma, né? Não é isso que nós estamos incentivando aqui. O que nós estamos incentivando é que Deus pode dar essa capacidade para alguém, revelar algo que está oculto, né? Sempre para o bem da igreja, né? Que é a função do dom, né? Qual que é a função do dom da palavra da ciência? É preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, às vezes, o inimigo quer infiltrar na igreja algumas coisas e Deus, através do dom da palavra da ciência, revela algo para alguém e este alguém revela à congregação e o engano é dissipado, né? O engano é eliminado. Então, nós temos aqui esse dom manifestado em alguns exemplos também na Bíblia. Se você ler 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 12, eu vou colocar aqui a referência, né, no vídeo, e você pode pausar o vídeo e ler a referência. 2 Reis 6, do 8 ao 12, você vai ver que Deus revela ao profeta Eliseu os planos do rei da Síria. O rei da Síria ia atacar Israel e ele reunia-se com seu exército e ele falava: vamos atacar em tal lugar. Então Deus revelava para Eliseu onde ele estava e Eliseu comunicava ao rei da Síria, né? E os sírios vão atacar em tal lugar, evite de passar lá, né? E o rei da Síria ficou até incomodado com isso, porque o rei de Israel descobria os planos, né? E ele falou: tem até um impostor aqui, um espião em nosso meio. Aí alguém diz: não, é porque
Eliseu fica sabendo, né, o Deus de Eliseu mostra para ele lá onde ele está, que o Senhor vai passar por tal e tal lugar. Nós temos também a revelação do sonho de Nabucodonosor, né, que era aquela estátua que ele teve um sonho. Você pode conferir isso em Daniel capítulo 2, versículo 2 e 3, e também do versículo 17 ao 19, Nabucodonosor tem o sonho de uma estátua que representaria os 4 últimos impérios mundiais, e os magos da Babilônia, os astrólogos, os sábios, não conseguiam desvendar. Deus, através da palavra, pelo menos um vislumbre da palavra do conhecimento, revelou para Daniel aquele sonho. Então Deus revelou para Daniel palavra da ciência, né? Ou palavra do conhecimento, que é a mesma coisa. Nós temos também, no Novo Testamento, nós temos um exemplo, né? Em Atos, você pode ler lá, Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, você vai ver a história de Ananias e Safira, né? Que venderam a sua propriedade e mentiram para os apóstolos que tinham vendido por tal preço, né? E estavam retendo parte do preço. Então Deus revelou para Pedro que eles estavam mentindo. Então a palavra da ciência, né? É uma capacidade de receber revelações e fatos escondidos. Então a palavra da ciência, segundo o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o comentarista dessa lição, ele tem pelo menos 2 possíveis significados, né? É a capacidade de receber revelações da Escritura, quando você lê a Escritura, e também Deus revelar algo oculto para alguém, né? Seja na congregação, ou seja em qualquer outra circunstância. Então esse foi o ponto de número 2. Ponto de número 2, temos aí este significado aí. Agora, o último ponto, né, o terceiro e último ponto, que é o terceiro dom, que está na classe dos dons de revelação, que é o dom de discernimento dos espíritos. Né? Dom do discernimento dos espíritos. O que é isso? É a capacidade dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Lembra, lá na Verdade Prática, que nós lemos que os dons de revelação são indispensáveis para a igreja na atualidade, pois vivemos um tempo de engano. Nós somos pentecostais e muitas vezes criticados pelos irmãos tradicionais de sermos extravagantes, né, dos nossos cultos extravagantes. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que há realmente muitos supostos cultos por aí com manifestações estranhas. Existe, nós terminamos de estudar no trimestre passado, o verdadeiro pentecostalismo. É aquele pentecostalismo bíblico, ordeiro, que crê na atualidade dos dons, que crê na atualidade do batismo no Espírito Santo, que crê na atualidade das línguas estranhas, porém com decência e ordem. Tudo para a glória de Deus e edificação da igreja. Então, há manifestações que realmente não são de Deus. Pregações, supostos dons que algumas pessoas dizem ter, que não são de Deus. Por isso, a importância do discernimento de espírito, né? Então, o que é o discernimento? Capacidade dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Nós podemos dizer aqui, segundo a lição, que há 3 fontes de manifestações espirituais no mundo. Primeiro, as de Deus, que são genuínas. Né? Segundo, a do homem, que é, vamos dizer assim, né, a profecia da carne.
o dom que não vem de Deus, né? Essa também é uma fonte de manifestações espirituais do mundo, que na verdade não são espirituais que vêm do homem, mas são supostamente espirituais, né? Falsamente espirituais. E também tem as manifestações do diabo, né? Você acha que o diabo não pode instigar alguém a imitar uma língua estranha, né? A simular um dom? Isso pode acontecer facilmente. A Bíblia diz que ele é capaz de se transfigurar em um anjo de luz, muito mais imitar, né? Incentivar algo que pareça de Deus, mas que na verdade não é. Então há essas três fontes aí, né? Agora, uma coisa, nós precisamos entender que pode acontecer de alguém estar pregando na igreja uma palavra que a congregação está recebendo como uma palavra de Deus, mas na verdade não é. Por isso que João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, 1 João 4, 1, vou colocar aqui na tela, você pare o vídeo, né? Leia na sua Bíblia. Nós temos que tomar o hábito de folhear a Bíblia, né? Eu estava colocando os versículos aqui, não vou colocar mais os versículos em si, né? Mas as referências para incentivar você a parar o vídeo, estudar a Bíblia, abrir a Bíblia, procurar a referência, porque isso vai ajudar você didaticamente a gravar o versículo, né, na sua mente, ou pelo menos o assunto, né? Então, em 1 de João 4:1, João diz que devemos provar o Espírito para ver se eles são de Deus. Porque nem tudo que a gente ouve pode ser de Deus. Há os espíritos enganadores, e nós temos que tomar cuidado com isso, né? Jesus mesmo, ele advertiu sobre os falsos profetas. Eles, pelo fruto, vocês conhecem a árvore. Então você pode ler Mateus 7, do 15 ao 20, vou colocar aqui na tela, Mateus 7, do 15 ao 20, para você ver a advertência de Jesus sobre os falsos profetas. Aqueles que dizem que estão falando em nome de Deus, mas na verdade Deus não tem compromisso nenhum com essas pessoas. Então isso Jesus profetizou e isso está em nosso meio, né? Falsos profetas. Agora, para encerrar nossa aula, né, nós concluímos com a seguinte expressão: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Então, para que serve os dons de revelação? A classe palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e discernimento de espíritos. Para que serve isso? Para a igreja discernir entre o certo e o errado. Isso é muito importante e interessante para as nossas vidas. Espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento espiritual através desta lição. Coloque em prática esta lição, né, na sua vida. Busque os dons espirituais para que Deus possa te usar poderosamente nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, e até a próxima aula.